Olha, eu já vou com essa notícia urgente agora, já tem Gustavo Batista acompanhando detalhes da prisão, a apreensão de um menor de 17 anos suspeito de participar do assassinato do ex-prefeito de Taquaritinga. 17 anos, hein? O jovem foi encontrado em Santa Catarina e levado para a Fundação Casa, em Ribeirão Preto. Agora, ao vivo com mais detalhes, o Gustavo Batista tem mais informações. Gustavo, você antecipou que o menor falou para a polícia o seguinte: eu roubei, mas não matei. Ou seja, ele alega que não tem participação direta na morte do prefeito, que foi encontrado com os pés e com as mãos tudo amarrado. Gustavo, conta os detalhes pra gente agora, vamos lá. Olha só, Valentim, eu conversei agora há pouco aqui, minutos atrás, com o Dr. Claudemir, delegado aqui da cidade de Taquaritinga, e ele confirmou aí pra gente esta versão de que esse menor apreendido já logo, né, quando ele foi identificado, né, encontrado lá em Santa Catarina, ele teria confirmado essa participação neste assalto à casa do ex-prefeito Vanderlei Márcico e que também teria agredido violentamente o ex-prefeito, mas o suspeito teria dito aí que Vanderlei ainda estaria com vida quando ele deixou a residência lá na cidade de Taquaritinga, aqui na cidade de Taquaritinga. E ainda segundo o delegado, né, o Claudemir, depois de várias buscas, né, foi possível aí este jovem de 17 anos ser encontrado pela Polícia Civil na casa de familiares na cidade de Itapema, na verdade na casa da mãe dele, inclusive depois aqui do crime ele teria já ido já para o estado de Santa Catarina. E após a apreensão, o suspeito foi aí levado para a Fundação Casa da cidade de Ribeirão Preto. Aí, de acordo com a Polícia Civil, esse menor infrator, que já tem passagem pela polícia, inclusive por roubo e tráfico de drogas, Valentim, se negou a falar sobre os outros dois comparsas, né? Já que a Polícia Civil teve acesso aí a uma câmera de segurança que identificaria pelo menos 3 pessoas lá no local do crime, além deste menor que foi apreendido. Ele não quis falar nada sobre a participação deles neste assalto e também onde que eles estariam, nem identificação destes homens. Eu falei com o delegado, o Dr. Claudemir Pereira, agora de manhã. Ele deu mais informações a respeito do que foi levantado até agora, do que vai acontecer a partir de agora, inclusive com novos depoimentos, também com a espera da perícia que foi realizada na residência lá do ex-prefeito. E agora a gente vai ouvir um trecho dessa entrevista. Na quinta-feira ainda, logo depois do encontro do corpo e a comunicação feita à polícia, foi possível o rastreamento do celular da vítima que havia sido subtraído. Pelo menos por algumas horas, esse celular possibilitou o rastreamento e esse rastreamento indicou uma casa no Jardim São Sebastião. A partir daí foi feita a identificação dos moradores e levantada a possibilidade desse menor ser o suspeito de ter sido o autor do crime. Logo na sequência, os policiais verificaram que ele havia fugido da cidade e as informações iniciais davam conta que ele teria ido para Santa Catarina. Por causa disso, a gente encaminhou 2 equipes de policiais civis de Taquaritinga para Santa Catarina. Lá naquele estado foram realizadas diversas diligências, um trabalho de inteligência, inclusive, e que culminou já no final da madrugada do domingo, aliás, de sábado para domingo, na localização dele, que ele estava teria ido para a casa da mãe dele lá e ele acabou localizado e apreendido. Doutor, como que foi essa apreensão? O que ele disse? Como foi lá na hora? Então, aí ele, ouvido, né, ele confessou, admitiu a participação dele na execução do crime, disse que na madrugada do dia 9 ele ingressou na casa pulando o portão, a porta dos fundos realmente estava aberta, ele chegou até o quarto em que a vítima se encontrava, notou que a vítima estava dormindo. E quando ele se aproximou da vítima, a vítima teria acordado e por causa disso ele deu um golpe mata-leão na vítima. A vítima tentou reagir, ele agrediu com tapas e socos na região do rosto, da boca da vítima, por isso os ferimentos. E prosseguiu no golpe até que a vítima perdeu os sentidos. A partir daí ele amarrou os pés, amarrou as mãos para trás com fios que ele foi encontrando pelo quarto. E ainda ele disse que
Quando ele estava saindo do quarto, a vítima voltou a acordar, ele retornou, colocou socou uma meia com bastante força dentro da boca da vítima, mas segundo ele, depois a vítima perdeu o sentido e ele retirou a meia, e ele disse que quando ele deixou a casa, a vítima estava viva. Isso é o que ele fala. Ele admite que ele levou o telefone celular da vítima, levou um cordão de ouro, e ele também teria saído dirigindo o carro da vítima da garagem. Qual seria a causa para ele ter cometido esse crime, doutor? Já existe? Olha, existe a versão que ele apresentou, que a gente ainda vê essa versão especificamente quanto à causa com reserva, porque ele disse que encontrou numa determinada data a vítima no Jardim São Sebastião, teria pedido uma carona para a vítima não aceitou dar a carona para ele e teria iniciado uma discussão entre os dois e troca de ameaças, segundo ele. Aí, passado um tempo, ele estava na esquina da Caixa Econômica Federal, que é vizinho da casa da vítima, e ele viu a vítima entrando de carro na garagem, e ali ele constatou que a vítima morava ali, e ele passou a arquitetar a ideia de entrar, roubar e agredir a vítima. Ser uma vingança? Não sei se vingança, mas é uma versão que a gente vê com reserva. Em relação aos outros dois suspeitos, outros dois homens que participaram, ele deu alguma informação do como que teria sido a participação deles? E a polícia já sabe onde que eles podem estar? Ele se recusa a fornecer qualquer dado relacionado aos comparsas dele, né? Não diz quem são e também não fala nada a respeito, e a gente tenta avançar a investigação para tentar ainda identificar esses outros, pelo menos os outros dois executores do crime. Continua a versão, a linha de investigação em relação ao latrocínio, doutor? Digamos que o inquérito policial foi instaurado como latrocínio, mas nenhuma linha de investigação a gente está descartando. A gente trabalha com todas as linhas e a gente espera que com as informações que possam ainda ser recebidas na delegacia, que pelo menos a motivação a gente consiga esclarecer. Doutor, chegou a ser divulgado na internet essa questão que poderia ser um crime de cunho sexual, alguma coisa. O que o senhor tem a falar a respeito disso? Olha, nas redes sociais se divulga muita coisa que mais atrapalha o andamento da investigação do que contribui, né? E se torna muitas vezes até perigoso, que eu vi até que imagens de pessoas foram divulgadas e que, na verdade, de concreto, a gente tem apenas a identificação de uma pessoa. Então, como disse, essas imagens, essas postagens em redes sociais mais atrapalham do que contribuem. E aí, Gustavo, pelo que o delegado trouxe nos detalhes, a gente consegue entender, então, e chegar já a algumas conclusões, né, até onde a polícia pode nos passar sem atrapalhar as investigações, né, todo esse sigilo para tentar chegar principalmente aos outros dois que estão envolvidos diretamente, segundo as imagens de câmera de segurança, ao assassinato do ex-prefeito de Itaquaritinga, mas ele não fala em crime político, nenhuma hipótese está descartada. Mas a gente vê que a hipótese de crime político acaba enfraquecendo perante a prisão, a apreensão desse menor, já que o menor fala que ele já tinha um conhecimento anterior, já tinha tido um problema, uma discussão com o ex-prefeito, já tinha esse rancor, já tinha essa vontade de praticar algum tipo de vingança, e quando descobriu que o ex-prefeito morava ao lado do banco, aí ele começou então, já por ter passagens pela polícia, a arquitetar um plano não só para judiar do ex-prefeito, mas também aproveitando para roubar a casa dele, mas, segundo ele, não para matar, mas para bater, para colocar uma meia na boca, para amarrar, para dar mata-leão, para deixar desacordado, ou seja, queria fazer tudo isso e fez, mas disse que não era a intenção de matar. É complicado acreditar nessa versão por completo, viu, Gustavo? Com certeza, Valentim, porque até agora não foi localizado aí o veículo, não foi localizado este cordão de ouro e nem o celular que estava, inclusive, com este menor, né, antes dele deixar aqui a cidade de Itaquaritinga. Então, são várias perguntas aí ainda a serem respondidas, né, pela investigação que a Polícia Civil está
fazendo. Inclusive, familiares devem ser ouvidos, familiares da vítima, né, do ex-prefeito Wanderley Márcio, nesta semana aqui na delegacia de Taquaritinga. Este menor deve ser ouvido mais uma vez pelo delegado. Para quê? Para que o delegado tenha mais informações aí e consiga chegar até esses outros 2 suspeitos. Como eu disse lá na nossa abertura aqui no Balanço Geral, já existe uma imagem aí que a polícia teve acesso, não divulgou para a imprensa, até para que não prejudicasse aí as investigações. Nestas imagens aí que a Polícia Civil tem, são 3 pessoas que cometeram este crime. Então, a polícia com certeza deve ter até mais informações do que foram repassadas para a imprensa, Valentim. Conversando agora há pouco com o delegado, ele disse aí, como ele confirmou aí na entrevista, nessa questão do latrocínio é a principal linha de investigação, mas outros caminhos aí não estão descartados, né? Porque essa versão aí que esse menor deu não encaixa, né? É muito estranho, né? Alguém se vingar dessa forma, na verdade. Mas fato é que muitas informações começaram a surgir desde a última semana na internet. Inclusive, na última semana, quando nós estávamos aqui no enterro da vítima, né, do ex-prefeito Wanderley Márcio, muitas pessoas chegaram a nos parar na rua e mostrar pra gente várias fotos de pessoas que seriam aí as pessoas que teriam cometido este crime. E é por isso mesmo que eu questionei o delegado a respeito dessas divulgações nas redes sociais e essa outra divulgação que surgiu hoje de manhã, que seria aí um crime de cunho sexual, e claro, ele desmentiu tudo isso. Inclusive muitas fake news, muitas mentiras estão sendo compartilhadas nas redes sociais, Valentim. Para a gente relembrar um pouco a respeito deste caso, né, o ex-prefeito de Taquaritinga, o Wanderley José Marcos, de 73 anos, foi encontrado morto dentro de casa na quinta-feira passada. Segundo informações da PM, o corpo estava enrolado com um cobertor na cama e com os pés amarrados, né, com os fios. O Márcio, ele foi chefe do executivo, prefeito aqui de Taquaritinga entre 2017 e 2024, quando foi, então, afastado pela Justiça por improbidade administrativa e danos graves ao erário. Ele também atuava como empresário, né, inclusive foi fundador de uma rádio local, tem uma empresa que produzia aí caixas de laranja, silos, e era pai de 7 filhos. E claro que a gente vai continuar acompanhando este caso aqui em Taquaritinga e mostrar qualquer desdobramento que possa acontecer, Valentim. Olha, é um caso muito grave e a gente vai agora com a prisão, né? Com essa apreensão desse menor, segundo a polícia, o Gustavo trazendo mais detalhes aí, começar a puxar o fio da meada para tentar chegar agora aos outros 2, se é que são apenas só mais 2 envolvidos, né? Ficam 3 pessoas, mas a princípio, pela versão dada pelo menor, parte dela, a polícia acredita que realmente possa ter acontecido, ele possa ter aproveitado uma porta esquecida aberta nos fundos da casa, já que não há sinais de arrombamento dessa casa grande, né, dessa mansão na região central de Taquaritinga, onde morava o ex-prefeito, e aí sim tem encontrado o prefeito dormindo, deu um mata-leão, o prefeito teria acordado, o ex-prefeito acordado, e tentou reagir, e foi aí então que ele acabou batendo, né, agredindo, golpeando principalmente o rosto, onde era o ponto mais machucado na hora que a polícia chegou para encontrar o corpo. E aí, mas o detalhe, Gustavo, que se ele entrou para machucar e para bater, só para fechar, para, claro, seguir aqui o Balão Geral, porque a Márcia está me esperando aqui, o GG também ao vivo com outros casos, mas o que chama a atenção é que se ele entrou para machucar, ele roubou pouca coisa, né? Pelo que o delegado falou, ele ficou na casa do prefeito desacordado com outros 2 comparsas, que ele não confirma a participação, mas as câmeras flagraram pelo menos 3 pessoas que invadiram essa casa, né? Ele levou apenas um celular, levou o carro e levou um cordão de ouro, é isso? Não mexeu em nada, não revirou, não levou roupa, não levou dinheiro e outros bens aí de valor do ex-prefeito? Isso mesmo, Valentim. Inclusive, este foi um ponto aí levantado, né, na última semana, dessa possibilidade de que talvez seria uma vingança, talvez vingança política, ou crime político, ou alguma outra situação, né? Por quê? Porque a carteira do Wanderley Márcio estava lá. Os bandidos criminosos não levaram nenhum cartão e não levaram outras coisas além da correntinha, do celular e do carro. Claro que era um carro de luxo desta vítima. E todos esses itens ainda não foram
localizados. Além, claro, dos depoimentos, a Polícia Civil aguarda também a perícia que deve ser realizada no computador da vítima, que pode talvez ter algum tipo de informação, caso se trate aí de um crime de vingança, que não seja dessa forma como o menor citou, Valentim. E é claro que a gente vai estar acompanhando este caso, né, um crime que chocou a cidade de Itaquaritinga. Na última sexta-feira nós estivemos aqui acompanhando o velório, muitas pessoas abaladas, né? Nós inclusive conversamos com alguns parentes, né? Flagramos muitas pessoas que estavam chorando e lamentando a perda do ex-prefeito Wanderley Márcio, porque ele, além de um político na cidade, atuava na parte política desde aproximadamente o ano 2000, ele também é um empresário aqui, como eu disse, de uma indústria há mais de 40 anos aqui na cidade. Tinha esta rádio que eu comentei, portanto era uma pessoa muito conhecida, e esta forma aí bárbara que esse crime aconteceu assustou todo mundo. É bom lembrar que Itaquaritinga não é uma grande cidade aqui na nossa região, é uma cidade pacata, tranquila, e um crime como esse não é toda hora que acontece por aqui, Valentim.